Parto normal, parto natural, parto vaginal, parto em casa, meu Deus, quanto parto! O que cada um deles significa? Vem comigo que a gente vai conversar sobre isso. Olá, tudo bem com você? Sou a Cristopala, sou enfermeira obstetra e convido você para mais um vídeo comigo falando sobre o parto normal. Então, parto normal ou vaginal, como o próprio nome já diz, é o nascimento do bebê através do canal vaginal. Então, vamos falar um pouquinho sobre todo o contexto do parto, como é que ele se desenrola, qual é a fisiologia, quais são as fases pelas quais a mulher vai passar para finalmente chegar ali a receber o seu bebê. Então, para o parto acontecer, precisa ter um desencadeamento de vários hormônios, tá? Então, é toda uma cascata hormonal que vai sendo liberada dentro do corpo da mulher. E um item bem importante é falar que é o bebê que, digamos, inicia todo esse processo. Então, no momento que o bebê está pronto, ele vai sinalizar isso, né? Claro que falando de uma forma fisiológica, né, através da liberação de hormônios, e aí o corpo da mulher, consequentemente, vai começar a despertar junto. Então a gente fala muito sobre o hormônio da ocitocina, né, eu acho que a maioria das pessoas conhece, se fala muito sobre a ocitocina durante o trabalho de parto, que é o hormônio do amor, mas existem vários outros hormônios, então endorfina, adrenalina também, por incrível que pareça, ela também faz parte desse processo, cortisol, progesterona, enfim, tem vários hormônios ali que vão fazer, cada um vai fazer o seu papel. Então, o parto, na verdade, ele pode acontecer muito tempo antes do que realmente as contrações efetivas, né? Então, a mulher vai ter alguns sinais do corpo, né, como aquelas contrações de treinamento, às vezes alguma cólica, perda do tampão mucoso, porque o colo começou a trabalhar. Então, são sinais sutis, mas que já está acontecendo alguma coisa com esse, né, com esse corpo, com o bebê, que estão nos dando sinais de que vai entrar em trabalho de parto. E aí nós temos as fases, né? Então são os pródromos, a fase latente, a fase ativa, a transição e o expulsivo mesmo, que é o nascimento do baby, né? A saída do bebê. Quando a mulher começa com as contrações, essas contrações elas iniciam de forma irregular, então não são aquelas contrações compridas assim, não são aquelas contrações efetivas e a regularidade delas também fica um pouco confusa, então aconteceu uma contração agora, daqui a 10 minutos pode acontecer outra, daqui a meia hora outra, então algo ainda meio confuso. Então essa é a fase latente que a gente, né, nomeia ela, porque ainda as coisas estão engrenando. Nessa fase ela já vai sentir alguma dor, já vai sentir um desconforto, mas não é aquela contração que a mulher tem que parar, respirar e, né, deixar ela passar. E aí quando chega realmente a fase ativa, aí as contrações elas já são mais intensas, com uma durabilidade maior e com uma intensidade maior. E o intervalo entre elas começa a diminuir. Aí sim, nessa fase, né, na fase do trabalho de parto ativo, se a mulher optou por um parto hospitalar, ela vai se encaminhar para a maternidade, então muitas vezes ela pode só perder o tampão, mas ainda não rompeu a bolsa, ou em outras situações a bolsa ela pode romper um pouquinho antes já do trabalho de parto. Então essa mulher ela vai chegar na maternidade, ela vai ser recepcionada, vai ser atendida ali no pronto atendimento, né? Então vai ser avaliada e vai rolar aquela parte burocrática da internação, da papelada. Enquanto isso, a mulher é preparada, é trocada a roupa, né? Então ela vai colocar uma camisola do hospital e vai ser direcionada para o setor do centro obstétrico ou para um quarto, né? Ou para uma sala de parto, onde ela vai ainda permanecer em trabalho de parto até o momento realmente do bebê nascer. E aí depende muito da rotina da maternidade, se essa mulher vai ganhar no quarto mesmo, ou ela vai para o centro cirúrgico, né, onde vai ter o
o parto propriamente dito. Então, no parto normal, o corpo da mulher precisa liberar vários hormônios para que esse corpo seja ativado, digamos assim, né? Então, a mulher começa a sentir contrações, essas contrações elas primeiro começam de uma forma irregular, depois passam por uma certa regularidade e aí elas começam a intensificar. E aí as contrações são o quê? Nada mais do que a contração da musculatura uterina. Então o útero, né, faz esse movimento de impulsionar para baixo. No momento que tem a contração, vai impulsionar essa descida do bebê. E aí, claro, o bebê também precisa fazer o trabalho dele, de movimentar a cabeça, de encaixar, de saber a melhor posição, né, para aquele momento. Ele vai passar pela pelve, pelo estreito médio, estreito superior, inferior e vai entrando, né, no canal vaginal e aí fazendo todo esse caminho, todo esse percurso até chegar no expulsivo e aí ter a saída do bebê e depois o nascimento da placenta. Né? Então depois que o bebê nasce tem ainda a parte do nascimento da placenta. Tá? Então o parto normal ou vaginal é considerado o parto pela via vaginal mesmo, ele pode ser, ele é, né, hospitalar, então no parto normal podem existir intervenções e pode existir indução, então indução do parto, né, tanto com ocitocina quanto com comprimido, enfim, é um parto que tem intervenções, por exemplo, no período expulsivo, pode ser que tenha sido usado fórceps ou vácuo extrator, né, tudo isso a gente considera parto normal. O parto natural, já por sua vez, é aquele parto que não tem intervenções, tá? Então aquele parto que flui naturalmente, como o próprio nome já diz, então não existe uma indução do parto, essa mulher ela vai começar com as contrações de uma forma natural, então não precisa de nenhuma intervenção, nem mesmo ali no período expulsivo, tudo acontece de forma natural. O parto humanizado é aquele parto também via vaginal, claro, ele pode acontecer tanto no ambiente hospitalar, casa de parto, em casa, onde a mulher decidir, e ele se define por a mulher ter uma equipe, né? Então geralmente essa mulher ela tem uma equipe já que ela conhece, existe o plano de parto, onde ela coloca ali todas as informações, todas as peculiaridades, né, que ela quer, o que ela quer, o que ela não quer, tanto para ela quanto para o bebê. Então, essa mulher ela é respeitada nas suas escolhas e decisões em relação à posição no parto, então ela escolhe, né, enfim, quer parir de cócoras, quer parir na posição verticalizada, de 4 apoios, enfim, os métodos não farmacológicos de alívio da dor, então banho, massagem, óleos, aromaterapia, vários recursos, né, que a gente já conhece, que já falamos sobre isso. Então tudo isso caracteriza parto humanizado. E aí existe o parto domiciliar planejado. No parto domiciliar, a mulher então ela permanece no ambiente dela, ela fica em casa, num ambiente onde ela se sente segura, onde ela se sente apoiada. E aí geralmente os profissionais que acompanham ou obstetriz ou enfermeira obstetra. E aí essa mulher, enfim, ela pode ter a doula, ela tem ali os familiares que ela escolhe ou os familiares que já moram com ela, e isso é uma opção super pessoal, assim. Então o parto domiciliar, ele não deixa de ser um parto natural, porque o parto domiciliar em casa não pode ter nenhuma intervenção, tá? Então esse parto também ele não é induzido. No momento que o bebê vai nascer, também não existe nenhuma intervenção para acelerar, por exemplo, esse parto. Então, não se faz episiotomia, não usa fórceps, não usa vácuo, extrator. Mesma coisa para o nascimento da placenta, tá? Então, se aguarda o nascimento natural da placenta sem intervir, sem ficar puxando, estimulando para acelerar esse processo. E para qual mulher que é indicado esse parto normal? Então, assim, na verdade, todas as mulheres podem ter parto normal, tá? Salvo algumas exceções, quando se tem um diagnóstico de alguma, por exemplo, questão de malformação fetal, algum impedimento realmente físico ou aquelas indicações reais de cesárea, né? Então, assim, o que impediria um parto normal?
uma placenta prévia total, descolamento de placenta. Assim, tanto na gestação de baixo risco quanto gestação de alto risco, há total possibilidade da mulher ter um parto normal. Tá? Inclusive é importante que ela tenha a prova do trabalho de parto. Então, em maioria das situações, a não indicação do parto normal, de finalizar o nascimento através do parto vaginal, é durante o trabalho de parto. Tá? Então, durante o trabalho de parto, a gente vai diagnosticar algum fator que desfavorece o parto natural e que não permita essa via de parto. Se a mulher está acima do peso, está um pouco abaixo do peso, se a mulher é muito jovem, se a mulher já passou dos 40, enfim, todas essas situações não impedem parto normal de forma alguma, tá, gente? Mesmo sendo uma gestação de alto risco. Aí, claro, vai ter todos esses cuidados dela estar num ambiente hospitalar, está sendo monitorizado, o bebê também está sendo monitorado. Então, tomando todos esses cuidados, mas nenhum desses fatores impede um parto normal. Em relação ao parto normal, existem sim alguns critérios, tá, que vão, digamos assim, classificam a mulher para que ela possa ter um parto domiciliar ou não. Então, o primeiro fator é gestação de baixo risco, tá? Então, é uma mulher saudável, bebê saudável, na posição cefálica, então quando a cabecinha do bebê está para baixo, né, esse bebê ele não pode estar sentado. Gestação única, então não pode ser gemelares, por exemplo, ou enfim, multigestação. E aí, todos esses exames, né, do pré-natal, ecografias do bebê, tudo isso tem que estar ok, tudo isso tem que estar em dia e demonstrar que é uma gestação normal e de baixo risco. E aí, em relação assim à idade, ao peso, é a mesma coisa. A mulher, independente se ela tem 20 anos, se ela tem 40 anos, ela pode sim ter um parto normal. Só realmente não pode ser alto risco, que seria diabetes, hipertensão, alguma malformação fetal, isso tudo desclassifica o parto domiciliar. E quais são os benefícios de um parto normal? Por que a gente fala tanto do parto normal, estimula tanto que as mulheres passem por essa experiência? Porque, como o nome já diz, é parto normal, então é natural, né, é fisiológico. Existem todo um benefício através dessa liberação hormonal que a mulher sofre. É um processo natural, então o corpo faz o movimento do trabalho, há contrações do útero, então tudo isso facilita para uma boa recuperação do pós-parto. Geralmente a mulher, assim, depois de horas de nascimento, ela já consegue levantar, ela já, enfim, faz tudo sozinha, ela pode ir no banheiro, ela vai tomar banho. Então os riscos de infecção, eles são pequenos, né, porque é algo fisiológico. A liberação da ocitocina acontece de uma forma mais rápida. O vínculo em relação ao bebê, né, mãe e bebê, acontece também aquele print, né? Essa relação entre mãe e bebê fica mais estreita. Se o bebê consegue mamar na primeira hora de vida, então é ótimo, porque isso estimula já a descida, a produção do leite. Então temos os benefícios também para o bebê associados a esse parto normal, então sempre partindo do princípio que esse bebê está pronto, né? Então se a mulher não entra em trabalho de parto é porque ainda não é o momento do bebê nascer. No momento que o bebê nasce de uma forma natural, existe toda uma questão física dessa passagem, no momento que ele passa pelo canal vaginal, que é o local mais estreito, há uma compressão, né, da região torácica que favorece a liberação de líquidos. Então o bebê faz a primeira inspiração, essa expansão pulmonar, a facilidade de adaptação em relação à questão respiratória é mais tranquila. O número de internações por questão de prematuridade, por exemplo, as taxas são bem menores, porque esse bebê nasceu no tempo dele, né? Então por isso que é tão importante esperar que a mulher entre em trabalho de parto. O tempo de internação dessa mulher ele também é menor, em torno de 36, no máximo 48 horas, a mulher já recebe alta.
E aí vamos falar um pouco assim das desvantagens, né? Então, quais são as situações que podem ocorrer? A laceração, né? Então, a laceração espontânea do períneo, alguma questão de danificar o assoalho pélvico, incontinência urinária, a dor em relação ao trabalho de parto e o tempo de trabalho de parto. Então, um nascimento de parto normal, ele vai levar em torno de 12, 15 horas, 18 horas. Então, realmente é um trabalho de parto. Vamos falar um pouquinho do parto domiciliar. Então, muitas pessoas têm receio e dúvidas e até um certo preconceito em relação ao parto domiciliar, porque imagina que aquele parto que era feito há 50 anos atrás pelas parteiras, onde ferviam a tesoura na água, né, na panela, enfim. Então, assim, o parto domiciliar hoje em dia, ele evoluiu bastante no sentido, assim, a gente utiliza as tecnologias, né, que existem hoje, a gente aproveita as tecnologias, mas ao mesmo tempo a gente resgata essa coisa do natural mesmo, do fisiológico, do primitivo. Então, o parto domiciliar, o parto em casa, ele é totalmente natural. Tanto enfermeira obstetra quanto obstetriz tem o poder legal de acompanhar um parto domiciliar. Então, o parto em casa, ele não tem o profissional obstetra presente, nem pediatra. Enfermeira obstetra já faz, digamos, essas duas funções, tanto o cuidado com a mãe quanto com o recém-nascido. Então, todas as avaliações que são feitas dentro da maternidade, exame físico, a nota do Apgar, a avaliação do Parkin, tudo isso é feito nessa primeira hora de vida do recém-nascido. Importante ressaltar que o parto domiciliar planejado se chama planejado exatamente porque o plano B deve ser muito bem definido. Então, o local da casa da mulher não pode estar mais de 30 minutos de distância de um hospital referência. Então, isso tem que estar bem calculado. A mulher tem que saber bem qual é a maternidade da sua referência, isso tem que estar bem descrito, digamos, ou no contrato ou no plano de parto. Então, o parto domiciliar ele é caracterizado pela corresponsabilidade entre o casal e o profissional que vai acompanhar. Quais os riscos, né? Então surge muito essa dúvida em relação aos riscos do parto em casa. Hoje as evidências mostram que o risco do parto domiciliar em relação ao parto hospitalar, ele é de 1 para 1, ou seja, tanto as intercorrências, as intervenções que podem acontecer no hospital, também podem acontecer em casa. Só que qual é a diferença? No ambiente hospitalar, tem várias pacientes, né? Então imagine aquele ambiente, né? O centro obstétrico, existem várias pacientes, para às vezes uma enfermeira e, enfim, 2 médicos. São poucos profissionais em relação assim, em casa é 1 para 1, então muitas vezes é uma gestante para 2 profissionais. Então no parto domiciliar é necessário que tenham 2 profissionais da área da saúde, então 2 enfermeiras obstetras, ou uma obstetriz e uma enfermeira obstetra, ou enfim, uma enfermeira obstetra, uma enfermeira neonatologista, mas são 2 profissionais para uma gestante. Então, o acompanhamento em relação ao processo do trabalho de parto, ele é muito próximo, ele é muito intenso. Então, a monitorização, por exemplo, do batimento fetal, né, monitorização do bebê, ela é constante. Não que isso não aconteça no hospital, tá? Então, deixando bem claro que no hospital a mulher está sendo bem assistida. Mas no ambiente de casa, essa relação ela é muito próxima, então é difícil perder qualquer situação que possa estar acontecendo naquele momento, porque os profissionais eles estão muito perto dessa gestante, né, e podem detectar e tem essa capacidade de detectar qualquer situação que esteja fugindo da normalidade. Então os riscos eles são os mesmos de qualquer outro lugar, né? Casa de parto, hospital, em casa. Então é batimento fetal não tranquilizador, né, do bebê, hemorragia pós-parto, sangramento, né, pós-parto, laceração espontânea do períneo. Então
os mesmos riscos que podem acontecer no hospital, acontecem em casa, só que daí dependendo da intercorrência que acontece em casa, essa mulher precisa de uma transferência. E aí, para quem quer, para você que quer conquistar um parto positivo, ele precisa ser alcançado. Então, algumas dicas, né, para quem pensa num parto normal, num parto natural, você realmente precisa se preparar para ele, tá? Então, lembram da roda do parto positivo? Nós temos a informação, o empoderamento, é conhecer sobre o tema, pesquisar sobre parto, sobre os tipos de parto, sobre os benefícios, tudo isso que eu acabei de conversar com vocês. E aí tem a equipe certa, que também influencia num parto positivo. Então, o parto humanizado, ele acontece preferencialmente quando você já conhece os profissionais, já se sente à vontade, já tem essa segurança. O apoio, né, em relação às pessoas que estarão com você, então o acompanhante também sendo empoderado e sendo informado, né, das suas escolhas, das suas decisões. E a questão emocional, claro, e questão física. Então, preparação do corpo físico, mental, meditação. Então, se você tem possibilidade, se você tem condições de ter uma fisioterapeuta pélvica para fazer avaliação, a fisioterapia pélvica, ela ajuda na preparação do assoalho pélvico, que evita aquelas situações de incontinência urinária, de dores no períneo. Isso tudo favorece, né, a nossa roda do parto positivo. Então, as suas chances de ter um parto normal, um parto natural, elas são grandes, muito grandes, a partir do momento que você tem todos esses pilares funcionando e fazendo essa roda girar. Então, esses foram os tipos de partos. Espero que esse material tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, se você quer compartilhar a sua experiência, comente aqui, mande mensagem e compartilhe esse material com outras pessoas, que a intenção realmente é espalhar a informação para o máximo número de pessoas. Um beijo e até mais!